Olá, comunidade Psi! Aqui quem fala é Heloísa Lucena, mais uma vez com vocês no maior podcast Psi do Brasil, o Psi Educando. Na noite de hoje, temos um tema bastante solicitado por vocês e com a privilegiada companhia de dois psicólogos que estarão falando sobre a depressão sob a ótica da terapia cognitiva comportamental. Agradecemos então a presença do psicólogo Fábio Nunes e da psicóloga Rosane Diniz. Oi pessoal, boa noite a todos. É com imensa alegria que posso estar aqui na noite de hoje conversando sobre esse tema super atual com vocês. E desde já quero agradecer ao convite realizado pela nossa amiga Heloísa. Olá, Heloíse. Estou muito feliz pelo convite e espero poder contribuir hoje de alguma maneira. Muito obrigada pela oportunidade. É muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Já tínhamos tentado esse encontro por diversas vezes, mas hoje finalmente deu certo. Sendo assim, vamos direto ao ponto. Muita gente do senso comum costuma falar que depressão é besteira, que é coisa de gente sem força de vontade. Isso procede? E o que seria então a depressão? Explica aí pra gente. Não, de maneira nenhuma. A depressão é algo sério e precisa ser tratada com a mesma seriedade de suas consequências. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados recentes divulgados pela Organização Mundial de Saúde, estima-se que a depressão atinge atualmente cerca de 322 milhões de pessoas, sendo a principal causa de incapacidade do mundo. Desse quantitativo, estima-se que a depressão atinja 11,5 milhões de brasileiros. Exatamente, Fábio. A depressão, ela não deve ser menosprezada. Se trata de um transtorno de humor categorizado nos principais manuais de diagnósticos do mundo e que, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, é um dos transtornos mentais mais estudados, justamente por causa do número elevado de pessoas que desenvolvem incapacidades funcionais temporárias e que podem evoluir para limitações permanentes. Nossa, muito interessante. Agora explica pra gente um pouquinho melhor como é feito o diagnóstico da depressão. Então, Heloíse, o transtorno depressivo pode ser diagnosticado por psicólogos ou médicos, mesmo sem serem psiquiatras. São utilizados como bases o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, chamado DSM em sua última edição 5, e a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, popularmente chamado CID. Segundo o DSM, a depressão pode manifestar-se como episódio depressivo maior. Nesse caso, os critérios do DSM especificam que pelo menos 5 dos 9 sintomas que se seguem devem estar presentes: humor deprimido, redução do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de desvalia ou culpa inapropriados, redução da concentração e ideias de morte ou de suicídio. Para o diagnóstico, é necessário que os sintomas durem pelo menos 2 semanas e que um deles seja obrigatoriamente humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. A depressão pode também apresentar-se como distimia ou como depressão maior crônica. O transtorno distímico é de natureza crônica e caracteriza-se por humor deprimido ou perda de interesse em quase todas as atividades usuais, embora a intensidade dos sintomas não seja suficiente para preencher os critérios de EDM. Uma distinção chave entre distimia e depressão maior crônica está no modo de início. Se a depressão crônica se iniciou com um episódio depressivo maior completo, o diagnóstico é depressão maior crônica. Se, entretanto, o início foi leve e mais insidioso e tomou pelo menos 2 anos para alcançar as proporções do EDM, o diagnóstico é distimia. E, de acordo com o CID-10, o número e a gravidade dos sintomas permitem classificar o episódio depressivo em 3 graus:
leve, moderado ou grave. Nossa, muito pertinente essa nossa discussão. Como é importante que a gente consiga diferenciar as variações desse transtorno de humor. Isso nos faz ter uma visão mais aproximada do estado real do paciente. Agora me tirem uma dúvida. A terapia cognitivo-comportamental é realmente eficiente em casos de transtornos depressivos? Vamos lá. Tem artigo publicado onde os autores revisaram mais de 300 ensaios clínicos, comprovando a alta eficácia da TCC para diversos transtornos psiquiátricos, sendo a abordagem com maior embasamento empírico da atualidade. Muitos estudos e meta-análises indicam que ela é efetiva no tratamento da depressão, seja leve, moderada ou grave. Além disso, a efetividade da TCC na depressão é tão ou mais robusta do que a farmacoterapia ou outros tipos de intervenções psicológicas, por exemplo, terapia interpessoal ou tratamento de apoio. A TCC tem tido o benefício adicional notado em muitos estudos. Provoca resposta mais duradoura em comparação com o tratamento farmacológico e pode proporcionar um efeito substancialmente protetor quanto às recorrências. Pois bem, então para ajudar a elucidar mais algumas dúvidas a respeito, fala pra gente de que forma a terapia cognitivo-comportamental poderia estar ajudando o paciente portador desse transtorno. Essa terapia, desenvolvida por Aaron Beck no início da década de 1960, tem como principais pilares a reestruturação cognitiva e a resolução de problemas, tendo como característica a modificação do humor e de pensamentos e comportamentos disfuncionais, utilizando para isso diversas técnicas cognitivas e comportamentais. A TCC baseia-se no entendimento de que a nossa interpretação sobre determinada situação influencia de forma direta nossas reações emocionais, físicas e comportamentais relacionadas a essa experiência. Portanto, em sua forma geral, essa teoria especifica que a melhora sintomática do transtorno psicológico resulta da modificação do pensamento disfuncional e que a melhora durável, que é a redução de relapso, resulta da modificação de crenças mal adaptativas. As sessões iniciais são dirigidas à definição dos problemas dos pacientes, elaborando-se a conceituação cognitiva ou formulação do caso. As estratégias terapêuticas da abordagem cognitiva comportamental da depressão envolvem trabalhar 3 fases. Na primeira fase, foco nos pensamentos automáticos e esquemas depressogênicos. Na etapa 2, foco no estilo da pessoa relacionar-se com os outros. E na última etapa, mudança de comportamentos a fim de obter melhor enfrentamento da situação problema. Uma das vantagens da TCC é o caráter de participação ativa do paciente no tratamento, de modo que ele ou ela é auxiliado a identificar suas percepções distorcidas, reconhecer os pensamentos negativos e buscar pensamentos alternativos que reflitam a realidade mais de perto, encontrar as evidências que sustentam os pensamentos negativos e os alternativos, e também gerar pensamentos mais acurados e dignos de créditos associados a determinadas situações em um processo chamado reestruturação cognitiva. Técnicas como psicoeducação, questionamento socrático, registro de pensamentos disfuncionais e registros de pensamentos com base no processo são algumas ferramentas que podem ser utilizadas no processo terapêutico. Bom, e já temos ouvido falar há bastante tempo sobre as críticas em torno da TCC, né? Em que alegam que os terapeutas dessa abordagem teriam tendência a estabelecer o poder do pensamento positivo. Como é que vocês poderiam esclarecer isso para o público? São críticas totalmente equivocadas. Na verdade, a TCC é baseada no poder do pensamento realista, isto é, na extensão em que se pode conhecer a realidade. No tratamento da depressão, este aspecto tem grande relevância clínica, pois ajuda o paciente a considerar as crenças verdadeiras ou não relacionadas aos fatos, auxiliando o julgamento realístico dos fatores que mantêm a depressão. Então, Fábio, fala pra gente. Existe algo diretamente que possa impedir que o paciente melhore ou que até mesmo agrave os sintomas dele?
Sim, claro. Existem vários fatores, mas é importante ressaltar a necessidade da identificação dos ciclos de manutenção de determinado problema, ou seja, quais os processos psicológicos do paciente que, ao se retroalimentarem, impedem que ele melhore, podendo até agravar a situação. Os protocolos de tratamento que obtêm maior êxito são os que incorporam um modelo de como os transtornos são mantidos como esses círculos viciosos, oferecendo instruções de como rompê-los. Um autor chamado Murray aponta 6 processos mantenedores do problema. São eles: pensamentos automáticos negativos, ruminações e autoataque, humor ou emoção, esquiva e evitação, comportamentos disfuncionais e motivação e sintomas físicos. A fim de romper com esses processos e auxiliar o indivíduo a alcançar padrões mais funcionais, uma das intervenções possíveis no ciclo de redução de atividades refere-se ao aumento do número de atividades que a pessoa realiza diariamente, bem como ao investimento na melhora dos tipos e qualidades dessas atividades, enfocando aquelas que fornecem uma sensação de prazer e realização e que vão ao encontro de seus valores. Vale ressaltar que muitas vezes o comportamento cria a motivação, ou seja, é necessário que o indivíduo primeiro escolha fazer o que precisa ser feito, para que depois encontre a motivação a partir das recompensas advindas de sua ativação comportamental. O agendamento e o monitoramento de atividades pode ser uma ferramenta poderosa usada nos pacientes com depressão. Este é instruído a registrar suas atividades a cada hora, durante alguns dias. Isto desfaz a necessidade do paciente tomar decisões quanto ao que fazer. Afinal, as atividades que deve experimentar já estão decididas. Além disso, o procedimento dá ao paciente controle sobre seu tempo, reconhece seus esforços no sentido de realizar atividades e registra as realizações verdadeiras. E em relação ao tratamento, existe um tempo médio de duração ou é totalmente imprevisível a quantidade de sessões? Ainda que haja pacientes que necessitem de um número maior de sessões para o tratamento com o TCC, normalmente a terapia prioriza o atendimento em curto prazo, com o número de sessões variando de 6 a 20 sessões. E em relação às recaídas, existe algum tipo de prevenção para que isso seja evitado? As sessões finais de terapia são destinadas à avaliação dos ganhos na terapia e à prevenção de recaídas. A melhora do paciente pode ser fornecida como recurso para o enfrentamento de novas situações que incluam perdas e adaptações a novas situações-problema. É necessário ensinar o paciente a lidar com a possibilidade de retorno dos sintomas depressivos. Ruminações sobre recorrência de sintomas depressivos e suas implicações aumentam o risco de recaída. O aprendizado do paciente como terapeuta de si mesmo deve facilitar o enfrentamento da recorrência dos sintomas, e as sessões finais da terapia devem abordar este fator. Nossa, gente, que noite maravilhosa essa de hoje, viu? Eu estou realmente sem palavras para agradecer a vocês por tanto aprendizado que foi construído nessa noite. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes irão amar esse conteúdo. Eu quem agradeço a oportunidade, Heloísa. Foi uma imensa alegria dividir esse momento ao seu lado e na parceria com Rosana. Quero externar aqui minha gratidão e desejar uma ótima noite a todos vocês. Eu também gostaria de agradecer. Foi uma satisfação imensa estar aqui na companhia de vocês, falando sobre esse tema tão presente nos dias de hoje, e já quero ser chamada mais vezes. Ah, com certeza serão, né? Haverão outras oportunidades e eu conto com vocês. É isso, gente. Esse foi mais um conteúdo exclusivo do PC Educando. Fica então o nosso carinho aos nossos ouvintes. Compartilhe esse conteúdo e até próxima semana.